tudo bem? É, Decidi fazer esse vídeo mais uma vez aqui abordando uma solicitação que eu acabei me deparando de um cliente e achei bastante interessante compartilhar esse conteúdo aqui com os colegas, principalmente no uso do SQL, funções SQL e uso do Spark. Então vamos lá. Qual que foi a motivação que chegamos até aqui? Temos dados sendo recebidos aqui por usuários através de formulários onde são campos abertos e o usuário ele pode digitar da maneira como ele entende ser mais conveniente. É, e isso acaba muitas vezes gerando algumas complicações durante os processos nossos de ETL ou de LT na hora de converger nas tabelas nossas na Silver e chegar até uma bronze com os dados padronizados. Eu coloquei aqui uma sequência, né, para exemplificar qual que é a dificuldade que estamos encontrando. Usuários, eu peguei aqui um nome de município específico, tá? Por exemplo, são dados fictícios em todo o ambiente aqui de estudo, ok? Então temos aqui dados sendo recebidos como exemplo o nome São Luís do Maranhão, onde temos a nomenclatura correta, correspondente com a tabela que nós temos o dado e da maneira que vem do IBGE, que é o código utilizado também como padrão nas nossas tabelas. Nós também recebemos nomes digitados, como nesse caso, sem acentuação. Então, em uma comparação por nomes, eu já teria uma dificuldade em chegar aqui no nome correto. Ou como nesse caso, onde eu tenho acentuação, mas o segundo nome ele está abreviado. Ou como neste outro caso, onde eu tenho quebra de caracteres do primeiro e do terceiro nome aqui, onde eles não dariam match também na comparação. Neste outro caso aqui, onde no final eu tenho uma barra e a UF sem espaço no final. Neste outro caso aqui eu tenho as acentuações, porém eu tenho um hífen e a UF no final. Neste outro caso eu tenho o nome escrito de maneira errada em uma das posições e eu tenho espaço e a UF no final. Então, para esses e tantos outros diversos casos, eu teria que fazer um mapeamento e um depara para poder chegar no nome final aqui e no final poder utilizar o código do IBGE como referência nas consultas. Porém, mesmo que fossem mapeados estes registros hoje, existe a possibilidade de amanhã ou a cada novo dia receber uma inserção com um nome diferente, ou com um caractere diferente, ou com uma quebra de caractere específica, dependendo de onde e como for feita a inserção pelo usuário. Com base nisso, então vou estar passando aqui duas abordagens que eu iniciei os estudos para poder chegar ao entendimento de qual melhor abordagem, ou mais eficiente, não melhor, mas a mais eficiente para o cenário específico. Então vou utilizar aqui as funções em SQL e vou estar mostrando também um método nativo já no Apache Spark. Então vindo aqui para o SQL Server, que é o que eu estou utilizando como padrão, eu criei todos aqui são dados fictícios. Eu pedi para o Google gerar para mim aqui os nomes de municípios de uma UF específica para eu poder exemplificar. Então aqui eu criei uma tabelinha onde só o que vai me interessar nesse momento é o nome do município, considerando que este é o município digitado pelo usuário, onde pode ter os problemas de caractere de insert. O nome do município tratado, que é o que eu vou precisar no final, então vou fazer um update para pegar o nome já atualizado com base na minha tabela de referência. E o peso aproximação, que seria o valor de comparação, de diferença entre o nome do primeiro parâmetro e o do segundo parâmetro da tabela. Então, como nós já podemos ver aqui, nós temos essa questão de acentuação, ponto e vírgula, nós temos aqui quebra de caractere, nós temos aqui outra quebra de caractere, nós temos aqui barra e UF, nós temos aqui o nome do município com quebra de caractere, temos mais uma nomenclatura inicial também que não corresponderia ao match com o nome do município em si. Temos aqui nomes com quebra de caracteres e diferença na escrita dos dois. Temos nome abreviado e como muitos outros aqui.
Então esses registros foram inseridos aqui na minha tabela temporária, e eu criei também aqui uma tabela simulando a minha tabela de municípios, onde aqui eu tenho os nomes dos municípios da maneira, vamos considerar que sejam os nomes corretos, seriam os de comparação. Então também aqui peguei esses nomes de municípios, são específicos dessa UF, que vão corresponder com aqueles de cima, tá? Então eu tenho esses dados aqui. Como é que eu vou fazer o uso dessa função, desse método? Nós temos aqui a primeira função, que seria a principal, que foi criada, a função de Levenshtein. Eu já vou estar mostrando para vocês, pelo menos aqui pela Wikipédia, que aborda um pouquinho de como chega, qual que é a ideia, a estrutura desse algoritmo. Na verdade é o algoritmo de Levenshtein, não função, porque um algoritmo pode ser utilizado de diversas maneiras e para vários casos, onde ele pega dois parâmetros, ele faz as comparações aqui de insert, de atualização ou delete dos dados, onde eu tenho aqui para entender o custo dele, de como precisa, comparando a primeira string com a segunda, o que ele precisa ajustar para comparar as duas, e isso me gera um peso específico, um valor, para saber qual foi o custo daquela transformação. Essa função por si só ela não executa as alterações, então nós precisamos de uma outra função que vai fazer a chamada nela. Então temos aqui todo o tratamento e o retorno que eu vou ter, que seria nesse meu caso aqui eu chamei de município tratado, e o peso aproximação. E eu recebo somente um parâmetro, que é o que vai ser recebido daquela tabela temporária, simulando o formulário. E o segundo parâmetro, como eu já havia falado anteriormente, ele vai estar vindo da minha tabela de município. Então ela passa a ser o segundo parâmetro aqui, tá ok? Onde é que eu utilizo a chamada da primeira função. Então já executado aqui esse update, fazendo o cross apply, onde ele vai fazer a vetorização para pegar linhas e colunas e retornar. Temos esse retorno aqui, dessa maneira. Então aqui eu tenho nessa primeira coluna à esquerda os nomes que eu estou considerando que foram os digitados pelos usuários, onde tem os problemas de caracteres de formatação. Nessa minha segunda coluna eu tenho os nomes considerados corretos, de acordo com a minha tabela de município. E na minha terceira coluna o valor definido como peso aproximação, que foi o custo atribuído por cada processamento dessa string. Esse primeiro exemplo aqui temos Vale do Paraíso, que eu tenho escrita de duas maneiras, uma com quebra de caractere e a outra ok. Então aqui não teve alteração, recebeu peso zero. Quanto menor o valor, mais próximo da igualdade das strings. De acordo com que vai tendo alteração, o valor do peso aproximação vai aumentando. Esse outro exemplo aqui, São Miguel do Guaporé. Temos estes três casos aqui, onde eu tenho peso 1, 3 e 5, onde eu tenho escrita de três maneiras. Mas nós vemos que temos na tabela final, na coluna final, o mesmo retorno para eles. Tá ok? Aqui nós temos no caso Santa Luzia do Oeste, temos esses registros onde eu tenho aqui com hífen, sem hífen, com acentuação com espaço e a UF no final. Então todos eles chegaram, mas eu tenho peso de aproximação zero, onde não teve diferença de escrita. Temos 1, 2, 3, 4 e até o peso 5, que é onde houve a maior diferenciação entre eles. Temos esse exemplo aqui com peso 33, perdão, onde nós temos aqui o nome final do município, nesse caso de estudo Primavera de Rondônia, ele me retornou Primavera de Rondônia, e essa primeira parte toda aqui definida ele desconsiderou, então me gerou, tá? Então temos aqui todos eles. Deixa eu estar mostrando para vocês aqui agora com relação a o método de Levenshtein, como eu havia falado. Então ele é com base no nome de um cientista russo, onde ele faz todo o tratamento aqui, ele utilizando essa situação. Ele vai pegar os dados de entrada, vai comparar um dado com o segundo registro e me entregar um valor. Então aqui ele vai definir como é estruturado esse algoritmo e para quais os casos de uso, prova de sucesso, tudo isso. É bem bacana depois para quem quiser conferir.
Agora vamos lá para o Spark. Deixa eu ver se já está ok aqui. Já está mostrando, o servidor já está on. Deixa eu mostrar para vocês aqui que eu tenho na documentação do próprio Spark. Então eu tenho aqui apontando para uma função que é nativa dele a partir da versão 3.4 do Spark. Então, da mesma maneira, eu tenho a coluna de entrada, a coluna de comparação e o valor que vai ser retornado. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui nós já temos a versão do Spark 4.0. Essa é a versão atual para essa data, está em dezembro de 2025. Então, como ficou estruturado? Eu faço import, esses imports aqui, vou criar a seção e fazer os imports dessa parte de funções e uma janela onde o window onde eu vou precisar utilizar também. Então vamos lá iniciar aqui a nossa sessão Spark, já foi iniciada. Aqui eu já inseri no volume duas tabelas que eu criei para o meu ambiente de estudo, onde eu defini como tabela Fuse Municípios Raw, que seriam aquela com os dados recebidos, né, pelos formulários, onde eu considero os dados crus. E eu tenho uma tabela Fuse Município Referência, que seria aquela que contém os nomes dos municípios considerados corretos, né, da maneira como eles devem me entregar no valor final. Então aqui eu vou inserir esses dados em um data frame primeiro. Deixa ele fazer a leitura, já foi a primeira. A segunda também, vou inserir esses dados para poder fazer as comparações a partir de agora. Então aqui eu já vou fazer agora um cross-join, onde eu vou fazer a comparação entre a minha tabela de referência com a outra tabela onde eu tenho o nome correto, tá? Então aqui eu vou chamar o método de Levenstein, que já é nativo no caso aqui, né, no Spark. Então aqui para parametrizar eu apliquei um upper nas duas colunas para facilitar a comparação também, e aqui um print schema para saber o que é que ele está me retornando. Para esse caso aqui ele vai me retornar essas três colunas, definido como para nomenclatura de teste. Então como município errado seria o que eu recebo dos formulários, município referência é o que eu preciso entregar no final, e o peso aproximação. Então aqui eu vou inserir eles em um data frame, essas colunas selecionadas, e aqui vamos criar a minha estrutura de janela. Então aqui é onde eu tenho um particionamento pelo município considerado errado, ordenando pelo peso de aproximação. Tá ok? Eu vou ranquear e vou trazer somente quem tem o valor 1 do ranking, e vou ordenar de forma decrescente pelo peso de aproximação. Então isto aqui eu já trouxe as 150 linhas, que são as que retornam para mim. Então aqui nós temos o mesmo retorno que nós utilizamos no SQL. Então nesse caso aqui eu tenho Distrito de Querência do Norte, Primavera de Rondônia, mas ele me retornou aqui o Primavera de Rondônia e o peso de aproximação mais alto que eu tenho. Assim como para todos os demais, ele me traz aqui também o nome do município recebido de entrada ou comparação e o peso de aproximação. Então aqui nós temos os que têm valor zero de peso, que são os que bateram 100% a comparação, peso 1, e que chega até este último aqui com peso 33. Então qual que é a ideia aqui nesse caso? Não encerraria aqui o processo, porque agora entraria a questão de regra de negócio. A partir de qual valor do peso de aproximação eu poderia considerar como seguro para inserir direto na minha tabela final, ou digamos na minha tabela silver, já entregar para bronze também, na silver, perdão, para gold, e os que ficarem acima desse valor, qual o próximo tipo de tratamento. Então nesse caso aqui eu não apliquei nenhuma regra para particionar pelo valor de aproximação, eu trouxe todos aqui para o exemplo, mas o correto nesse caso seria ter uma regra de negócio específica para até tal valor X do peso de aproximação eu posso fazer o insert direto, o que passar disso seria inserido em uma nova tabela para outro tratamento, para ter o mínimo de interação manual para fazer o deparo ou inferência de forma manual, que seja o mais
próximo possível de métodos e automações para fazer a correção, evitando assim a perda de registros e a inferência de forma errada também, tá ok? Então o que eu queria estar passando era isso referente ao algoritmo de Levenstein e mostrando dois tipos de abordagem. No SQL é um pouquinho mais complexo, mais verboso, digamos assim, a maneira de se estruturar ele, né, de criar as funções e a maneira de se reaproveitar entre ambientes, entre tabelas e consultas, né, um pouco mais verboso essa parte. E utilizando o Spark nós temos a facilidade, dentre tantas que podemos abordar aqui, mas nesse caso por já ser um método nativo do Spark, então temos uma facilidade muito maior de implantação e de uso, mas cada caso é um caso, um cliente específico precisa avaliar qual que é a sua necessidade. Tá ok? Muito obrigado a todos por terem assistido e até uma próxima.